Olá pessoal, beleza? Vamos agora para a inequação exponencial, né? Nós já vimos todos os casos de equações exponenciais, fizemos muitos e muitos e muitos exercícios, agora vamos para a inequação exponencial, beleza? Vamos lá. Inequação exponencial, antes de mais nada, eu queria que você entendesse o seguinte, ó, 2 elevado a 3 e 2 elevado a 4, quem é maior? Bom, 2 elevado a 3 é 8, 2 elevado a 4 é 16, então quem teve o expoente maior ficou maior. Tranquilo, Ed. Beleza. Normal, isso aí eu já sabia. Sim, só que é o seguinte, se você tiver 1 sobre 2 elevado a meio e 1 sobre 2 elevado a 4, isso aqui vai dar 1 quarto e isso aqui vai dar 1 sobre 16. Quem é maior? 1 quarto. Então, nesse caso, quem teve o expoente menor foi maior, né? Quem teve o expoente menor foi maior. E por quê? Quando aqui a base é maior do que 1, quem tiver maior expoente vai ser maior. Quando a base está entre 0 e 1, porque a nossa base é de 0 para cima, né? Ela não pode ser negativa e também a gente não trabalha com a base 1 aqui nas equações e inequações exponenciais. A não ser que é aquele caso específico que a gente falou lá em equações. Mas se a base estiver entre 0 e 1, você faz o contrário, tá? Então, olha só o que vai acontecer. Deixa eu fazer os exemplos aqui agora e vou deixar bem claro para você o que você tem que fazer aqui, ó. Presta atenção. 2 elevado a x maior que 128. Então, 2, deixa eu colocar outra canetinha aqui. Presta atenção no que você vai fazer. 2 elevado a x faz igual você fazer a equação. Maior que 128. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. É 2 elevado a 7. Quando a base é maior do que 1, né, você vai simplesmente pegar o expoente x maior que 7. Não vai fazer nada, igual fosse uma equação normal. Mantenha o sinal aqui. Agora, olha a letra B. 3 sobre 5 elevado a x maior ou igual a 125. O que é 125? 5 elevado a 3. O que é 27? 3 elevado a 3. Então, acaba que fica 3 quintos elevado a x maior ou igual a 5 sobre 3. Os dois estão elevados a 3, então eu posso pôr o 3 para fora do parênteses. Aqui, um só, porque os dois estão elevados ao mesmo expoente, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? 3 sobre 5 elevado a x maior ou igual, isso aqui, ó, a base aqui é 3 sobre 5, aqui está 5 sobre 3. Vou colocar os dois na mesma base. Para isso, eu vou inverter a segunda base aqui. Poderia inverter a primeira? Pode, qualquer uma das duas. Eu vou inverter a segunda, que não tem o x aqui. Eu vou inverter ela aqui, 3 sobre 5, só que quando eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente. Então, o expoente era 3, passou a ser menos 3. Então, era 5 terços elevado a 3, eu botei 3 quintos elevado a menos 3. Eu inverti a base e troquei o sinal do expoente. E agora? E agora você vai resolver. A base já está igual. Qual que é a única diferença da inequação para a equação? É aqui. Quando a base está entre 0 e 1, que é o caso de 3 quintos, você vai manter aqui o expoente x, aqui deu menos 3, né? Você vai colocar aqui não x maior ou igual a menos 3, você vai colocar x menor ou igual a menos 3. Você inverte o sinal aqui, ó, esse sinal aqui. Esse sinal aqui, quando a base está entre 0 e 1, só esse aqui, ó, você vai inverter ele, você vai fazer assim com ele. Por quê? Porque quando eu tenho a base entre 0 e 1, quem tem o maior expoente vai ficar menor. Então, eu inverto aqui, é o contrário, né? É o inverso aqui. Então, a gente tem que inverter. É a única diferença de equação para inequação é essa parte aqui. Beleza? Vamos fazer mais exercícios. Vamos fazer a letra C. Na letra C, eu tenho raiz cúbica de 2. Então, raiz cúbica de 2 a gente sabe que vai ser 2 elevado a 1 terço. Então, fica 2 elevado a 1 terço, que está elevado a x, menor que o 8. O que é 8? 8 é 2 ao cubo. É raiz quarta de 2 ao cubo. Então, é 2 elevado a 3 quartos. Né? Então, 2 elevado a 3 quartos. Então, aqui fica 2 elevado a 1 terço vezes x, fica x sobre 3, menor que 2 elevado a 3 quartos. Como a base é maior do que 1,
Então, eu vou simplesmente fazer que o x sobre 3, que é o expoente aqui, é menor, não tem que inverter o sinal, manter ele do jeito que está. Menor que 3 quartos. Esse 3 aqui eu vou passar multiplicando, o x vai ficar menor do que 9 quartos. E aqui acabou a letra C. Beleza? Então era isso. Tá? Nós vamos fazer 12 exemplos aqui agora, esses 3 mais 12, para você ficar tranquilo e tranquilo na sua prova, beleza? Não tem muita novidade não, vocês vão ver que é a mesma coisa. É só lembrar, quando a base estiver entre 0 e 1, o sinal de inequação, o menor ou maior, ele tem que inverter. Só isso. É a única coisa de diferente de equação. Então vamos lá. Primeiro aqui, resolva as seguintes inequações exponenciais. 2 elevado a x menor que 32. Ou seja, 2 elevado a x menor que 32. O que é 32? É 2 elevado a 5. Como a base é maior do que 1, eu vou fazer simplesmente que x é menor do que 5. Já acabou a questão. Quando a base é maior do que 1, é simplesmente manter o sinal aqui, faz como se fosse equação, só que o sinal aqui é de inequação, mas a resolução é a mesma, não tem nenhuma diferença, beleza? Acabou aqui a letra A. Olha a letra B. A letra B, a base aqui é 1 terço elevado a x, maior que 1 sobre 81, ou seja, 1 sobre 3 elevado a 4, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, isso aqui ficou 1 terço elevado a x maior que 1 sobre 3 elevado a 4. Edir, o 4 estava só no 3. Tá, mas o 1 elevado a 4 é 1 também, então eu poderia colocar aqui. Então, quando é 1 sobre alguma coisa elevada aqui, você pode imaginar que o 1 também está elevado a esse mesmo expoente. Então, pôr o expoente aqui para fora, porque 1 elevado a 4 é 1, né? Então, aqui, 1 terço elevado a x maior que 1 terço elevado a 4. Gente, como é que eu sei se a base está maior, está entre 0 e 1 ou maior que 1? É só lembrar o seguinte, se o numerador, que é o de cima, e aqui é o denominador. Eu vou chamar o numerador de n e o denominador de d, tá? Se o numerador for maior que o denominador, o número é maior que 1. Se o numerador for menor que o denominador, o número está entre 0 e 1. Então, no nosso caso, o numerador é menor que o denominador. O de cima é menor que o de baixo. Então, isso aqui está entre 0 e 1. Quando está entre 0 e 1, eu faço x, esse símbolo aqui inverte, e aqui fica 4. X menor do que 4. Acabou aqui a questão. Beleza? Tranquilo? Então, vamos seguindo. Letra C, 3 elevado a x, menor que 1 sobre 27, que é 3 elevado a 3. 3 elevado a x menor que 3 elevado a 3, eu jogo o 3 para cima, só que aí troca o sinal do expoente. Então, x menor que menos 3. Acabou aqui. Como a base era 3, eu usei a base 3, então é só manter o sinal e fazer igual a gente fez em equação, não tem nenhuma novidade. Vamos para a letra D. Letra D, 1 sobre 5 elevado a x, 125, aliás, aqui é maior ou igual. Aqui, maior ou igual agora. 125 é 5 elevado a 3. Como aqui é 1/5, aqui é 5, eu vou inverter a base ali. Poderia inverter qualquer uma das duas bases. Eu vou inverter essa aqui para ficar entre 0 e 1 para a gente fazer aquele comentário, né? Então, 5 elevado a 3 é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado a menos 3. Como eu joguei ele para baixo, eu troco o expoente dele. Então, na verdade, isso aqui é 1 sobre 5 elevado a x, maior ou igual a... Edir, eu achei mais fácil inverter esse aqui. Sim, era mais fácil mesmo, mas eu estou querendo fazer do outro jeito para mostrar para vocês algumas propriedades. Então, isso aqui ficaria 1 sobre 5 elevado a menos 3, né? 1 sobre 5 elevado a menos 3. E aqui agora, como a base está entre 0 e 1, porque o numerador é menor que o denominador, vai ficar x menor ou igual a menos 3. Então, eu inverti esse sinal. Ele era maior ou igual, coloquei menor ou igual. Então, aqui, inclusive, já acabou a questão, né?
Essa era a letra D. Vamos para a letra E. Letra E. Raiz cúbica de 3 elevado a x. Raiz cúbica de 3 é 3 elevado a 1/3, que está elevado a x. Isso aqui é 3 elevado a x sobre 3. Com o tempo, você já passa esse x aqui para dentro, já fica 3 elevado a x, aí você já sabe que é 3 elevado a x sobre 3. 3 elevado a x sobre 3 menor ou igual a 1 sobre 9. O que é 1 sobre 9? É 1 sobre 3 ao quadrado, que é 3 elevado a menos 2. Você vai se acostumando com essas coisas. Então, x sobre 3, como a base é maior do que 1, só mantém o sinal, menor ou igual a menos 2, x menor ou igual a, o 3 passa multiplicando, vai ser x menor ou igual a menos 6, beleza? Vamos para a letra F, então. Letra F. Nós estamos com 10 minutos de aula, vamos lá, dá tranquilo, né? Então, ó, como é que ficaria aqui? Ó, fazendo direto, ó, 2, o x está elevando aqui dentro, pode jogar ele lá para dentro, elevado a x, e aqui é 2, né? O índice da raiz fica 2 elevado a x sobre 2, maior que, aqui fica 1 sobre 16, é 2 a 4, que como está na raiz, aqui é 3. Olha, tá vendo como é que vai fazendo direto? 2 elevado a x sobre 2 maior que 1 sobre isso. Para jogar lá para cima, eu troco o sinal. Menos 4/3. Tá vendo que é sempre a mesma coisa que eu vou fazendo? Sempre as mesmas propriedades? Então, x sobre 2, mantive o maior, não inverti ele, porque a base é maior do que 1. Menos 4/3. Esse 2 passa multiplicando, fica menos 8/3. O 2 passa aqui multiplicando lá em cima. Menos 8/3. Essa é a nossa resposta, beleza? Vamos para a letra G. Vamos seguindo. Letra G. 4 elevado a x, ou seja, 2 elevado a 2 elevado a x, que o 4 é 2 elevado a 2, maior ou igual a 8, que é 2 elevado a 3. Então, fica 2 elevado a 2x maior ou igual a 2 elevado a 3. Então, o 2x é maior ou igual ao 3. Como a base é maior do que 1, eu mantive o sinal aqui, ó, não mudou. Fica x maior ou igual a 3 dividido por 2 e acabou aqui a questão. Beleza? Vamos para a letra H. Olha, letra H, eu estou vendo que aqui é 1 sobre 9 e aqui é a base inteira. Então, eu vou inverter dessa vez esse aqui, ó. 1 sobre 9 é 3 elevado a menos 2, que está elevado a x menor ou igual a 243. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Então, é 3 elevado a 5. Então, ficou 3 elevado a menos 2x menor ou igual a 3 elevado a 5. Então, aqui, menos 2x menor ou igual a 5. Vou multiplicar por menos 1, fica 2x maior ou igual a menos 5. Então, repare que quando eu multiplico por menos 1 aí na equação, o sinal de menor ou maior ele inverte. Então, o x é maior ou igual a menos 5 dividido por 2. E por que eu tive que multiplicar por menos 1? Porque aqui o x estava negativo. Você nunca deixa o x negativo aqui, tanto em equação quanto em inequação. Essa era a letra H, finalizamos aqui. Vamos para a letra I. Letra I, 25, a raiz quinta de 25. Gente, isso aqui é 5, o 25 é 5 ao quadrado, então é 5 elevado a 2 dividido por 5, que está elevado ao x aqui fora. Tá? O 5 elevado a 2 quintos é o raiz quinta de 25, porque o 25 é 5 ao quadrado, e a raiz é quinta. Menor que, aqui o 125, gente, ó, 1 sobre raiz quarta de 125. Isso aqui vai ser 1 sobre raiz quarta de 125. 125 é 5 elevado a 3. Como tem a raiz aqui, a raiz fica no denominador. Então, isso aqui deu 1 sobre 5 elevado a 3 quartos. Para jogar para cima, 5 elevado a menos 3 quartos. 5 elevado a menos 3 quartos. Então, fica aqui 5 elevado a 2x sobre 5. Multiplicando aqui os expoentes, menor que 5 elevado a menos 3 quartos. Como a base aqui não precisa de parênteses mais, né? Como a base é maior do que 1, simplesmente 2x sobre 5 menor
que menos 3 quartos. Jogo 5 multiplicando, 2 dividindo, o x vai ficar menor que menos 15 dividido por 8. Né? O 5 multiplicou o menos 3 e o 2 multiplicou aqui o 4. Ficou 8 menos x menor que menos 15 sobre 8. Essa já é a nossa resposta. Vamos para a letra J. Letra J aqui. 0,01 elevado a x. Eu já te dei aquela manha, né? 0,01 é 10 elevado a menos 2, porque são duas casas decimais aqui, elevado a x menor ou igual aqui, ó, a raiz quadrada de 1000. Raiz quadrada de 1000. O 1000, gente, ele é 10 a terceira, quando são aqui 3 zeros, né? Então, isso aqui é 10 elevado a 3 sobre 2. 10 elevado a 3 sobre 2. Então, isso aqui ficou 10 elevado a menos 2x menor ou igual a 10 elevado a menos 3 sobre 2. Como a base aqui é maior do que 1, menos 2x menor ou igual a menos 3 sobre 2. Vou multiplicar por menos 1, vai ficar 2x maior ou igual a 3 sobre 2. X maior ou igual a 3 sobre o 2, passa multiplicando o 2 lá de baixo. X maior ou igual a 3 quartos. Essa é a nossa resposta da letra J. Beleza? Tranquilo até aqui? Bom, vamos para a letra K, né? Quando é fração sem ser 0,0001, né? Tem alguma coisa sem ser 1, o que você faz? Transforma em número fracionário. Quando é decimal e sem ser 0,01, você transforma em fração. Aqui ficou 8 sobre 1000. Divide os dois por 8, vai dar 125. Que na verdade é 1 sobre 5 elevado a 3, que é 5 elevado a menos 3. Então, aqui ficou 5 elevado a menos 3, que está elevado ao x, maior que, aqui, ó, raiz cúbica de 25. Isso aqui é a raiz cúbica de 5 ao quadrado, que é 5 elevado a 2 terços. 5 elevado a 2 terços. Bom, isso aqui ficou 5 elevado a menos 3x, maior ou igual a 5 elevado a 2 sobre 3. Só um detalhe, tá vendo que aqui, na hora de fazer aqui, eu já coloquei aqui, ao invés de colocar 1 sobre 5 elevado a 3, eu pus o expoente negativo. Isso facilita um pouco, eu não tenho que inverter o sinal aqui agora. Eu inverto depois, multiplicando por menos 1. Vou mostrar agora, ó. Menos 3x, como a base é maior do que 1, eu já mantenho o sinal aqui da inequação, 2 terços. Vou trocar o sinal aqui agora, porque eu vou multiplicar por menos 1. Vai ficar 3x menor que menos 2 terços. Então, ficou x menor que menos 2 sobre 9. E acabou aqui a questão. Beleza? Então, quando você deixa aqui a base maior do que 1, você não inverte o sinal aqui da inequação. E aí, o que você faz aqui? A gente inverte aqui depois, multiplicando por menos 1, caso precise, tá bom? Então, vamos para a letra L, para a gente finalizar aqui essa aula. Olha, letra L, 0,16. Bom, 0,16 é a mesma coisa que, na verdade, 16 sobre 100. Dá para dividir os dois por 4, fica 4 sobre 25, que, na verdade, é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 sobre 5 ao quadrado. Então, 2 quintos ao quadrado, 2 quintos ao quadrado, maior que, agora esse número aqui é horroroso, 15,625. Bom, 15,625, a mãe saber que isso é uma equação exponencial, isso aqui vai ter que dar alguma coisa do tipo 2 sobre 5, ou 5 sobre 2, que é só invertir da base. Então, 15,625, na verdade, é 15.625 dividido por 1000. Dá para dividir em cima e embaixo por 5, aliás, por 125 cada um. Então, o 15.625 dividido por 125 dá 125. E o 1000 dividido por 125 dá 8. Então, isso aqui fica 5 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3, que dá 5 sobre 2. 5 sobre 2, todo mundo elevado a 3. Então, 5 sobre 2 elevado a 3. Então, aqui fica esse cara, só que ele ainda está dentro de uma raiz quinta, né? Então, é raiz quinta de 5 sobre 2
elevado a 3. Isso aqui vai ser 5 sobre 2 elevado a 3 quintos. Então, é 5 sobre 2 elevado a 3 quintos. Bom, a base aqui, gente, aqui é elevado a x, né? É elevado a x. O 0,16 é elevado a x. Então, beleza. Então, aqui ficou 2 quintos elevado a x maior que... Para eu inverter a base, para as bases ficarem iguais, eu vou botar 2 quintos elevado a menos 3 quintos. Eu inverti a base aqui e inverti o sinal do expoente. Então, aqui fica 2 quintos. 2 quintos é entre 0 e 1, então eu tenho que inverter esse sinal aqui, ó. Tem que inverter ele. Então, aqui, ó, 2 quintos elevado a x, ou seja, x menor que menos 3 quintos. Já acabou aqui a questão, né? Tinha que fazer todo esse processo. Era mais mexer com os expoentes, dar uma organizada nas coisas, né? A gente teve mais trabalho do que de arrumar as bases do que fazer na equação. E na equação foi só isso aqui, né? Foi só isso aqui. Como a base era entre 0 e 1, eu tive que inverter esse expoente, esse sinal aqui. Ele de maior ele passou a ser menor, tá bom? Então é isso, gente. Isso é inequação exponencial. Eu espero que agora, com mais esse tanto de exemplo de inequação, que é bem parecido com a equação, então, se a gente for ver, a gente fez 28 exercícios desse tipo assim de equação, fizemos mais 12 aqui em inequações, fizemos mais aqueles casos especiais de equações, são os 2 primeiros que costumam cair mais, fizemos aqueles casos especiais dos especiais, né? Aqueles casos que são já bem aprofundados, aquela aula de aprofundamento que a gente fez. Então, acho que a gente fez muita coisa aí e deu para ter uma noção muito boa de exponencial. Ainda falta fazer uma aula sobre a função exponencial em si, que até agora a gente só fez equações, inequações. A gente não falou sobre a função em si, mas agora que você tem as ferramentas, vai ficar muito mais simples, beleza? Desculpa, gente. Então, até a próxima aula.